Bem-vindos a mais um episódio do Porque Sim, um programa com o cunho da GCI. Eu e o Pedro, mais uma vez, hoje com um grande convidado, uma pessoa que vale a pena conhecer, mas antes de passarmos ao nosso convidado, sininho, a partilha, dizer ao amigo, à mãe, a toda a gente, a razão pela qual devem ver este programa. E a razão, vocês já sabem qual é, muito simples. É porque sim. Ora bem, Miguel Delgado, comece logo assim. Miguel é uma pessoa que vocês vão ver já após estes 45 minutos. Porque é que eu não conheço esta pessoa há mais tempo? Miguel, bem-vindo. Eu olho para ti, penso em Polónia, mas vou deixar isto para ti e para o Pedro. Mas bem-vindo ao programa. A primeira pergunta logo. Claro. O que é que te traz aqui? De certeza que não foi uma arma apontada. Não. Olha, não podia recusar aqui o convite. Veio direcionado aqui da parte do Pedro e é uma honra. Agradeço já mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Estou muito grato para partilhar momentos com vocês. Eu disse há bocadinho, o mundo é muito pequenino, já vos tinha encontrado e está aqui a prova. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Olha, muito obrigado agora publicamente por teres vindo, porque já era uma coisa que nós queríamos ter feito há algum tempo e trazer-te, portanto está desde o início das nossas conversas do podcast que tu tinhas que estar aqui e estás, portanto obrigado. Mas tens que confessar aqui uma coisa, temos que conversar sobre uma coisa aqui as pessoas saberem. Eu não consigo entender uma pessoa com a tua capacidade de comunicação, o receio de vir aos podcasts. É pá, uma espécie de fobia das câmaras. Eu digo-te porquê. Eu sempre trabalhei um bocadinho na sombra. Eu nunca me quis expor muito. Também a minha área é um bocadinho sensível neste sentido. Desde a parte militar dos fuzileiros. Nunca fui um homem do show-off e sempre fui aquele líder que primava pelo exemplo e não queria estar ali os holofotes em cima de mim. E, entretanto, vou para a parte da ESA, da Polónia, como já vamos falar certamente, foste minha vítima. Mas isto para dizer que também aprendi desde cedo que nós não devemos fazer muito show-off frente aos nossos formandos, subordinados. Porquê? Porque criam uma espécie de frustração. Imagina que vocês vão para aprender e eu começo a disparar certo tudo no meio e digo, é muito fácil, façam assim. E vocês vão tentar fazer isto, vai criar a vossa frustração porque este façam assim, para mim já tem muitos anos. E neste sentido, nunca demonstrei muito, nunca me expus muito, gosto de trabalhar, como eu disse, na sombra e é esta a razão, nunca me ter exposto tanto, mas hoje em dia começo a perceber... É necessário, estou a tentar migrar aqui os meus conhecimentos para o mundo corporate e tenho que me expor, daí agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar à frente às câmaras. Nós é que agradecemos a tua presença. Claro que sim. Diz-me uma coisa, Miguel, ainda pegando nessa pergunta, mas não achas que podes ser, entre aspas, show-off, sendo o show-off o mostrar só na execução? Porque o falar? Porque é que o falar é que seria... Não é uma questão de falar, a cena do show-off acaba por ser um bocadinho mais também da minha personalidade, né? Okay. Eu não sinto a necessidade de me afirmar. Eu conto uma história muito interessante. Eu cresci na minha altura, e dada as minhas condições, não tinha um YouTube, não tinha um computador, e era muito sobre o que eu via, a informação que estava disponível. E recordo uma história, vou contar aqui, que eu ouvi dizer que a banda os Bon Jovi, toda a gente conhece, o John Bon Jovi na altura estava a ter problemas, contratou um psicólogo para resolver aquilo. Que é o psicólogo. Exato. Juntou a banda. Mais tarde os Aerosmith voltaram a querer, tinham problemas também, voltaram a querer juntar-se e contrataram exatamente o mesmo psicólogo. Que é o psicólogo. É esta mística que eu também aprecio um bocadinho de... Tem todo o mérito, trabalhou, mas quem é essa pessoa? Não precisa de expor, mas resolveu problemas em duas bandas que toda a gente conhece, percebes? E um bocadinho isto também, esta mística que acaba por ser criada neste sentido. Yeah. Foi por esse motivo que escolheste um curso de tropa especial? Não. Por serem menos, para poder estar mais na sombra? Não. O que é que te fez ir para lá? Olha, vou dizer que acabei 12º ano e tal como os miúdos de 19 anos, hoje em dia eu tinha 19 anos, tinha 19 anos na altura, não tinha maturidade para escolher aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. Não quis ir para a faculdade, fiquei ali um bocadinho perdido, até que um familiar me disse, olha, está aberto o curso para fuzileiros. Nunca foi a minha intenção, nunca ambicionei ser militar, ou a parte operacional, a parte tática, mas como disse, estava ali meio perdido, só tinha boa condição física porque jogava a bola, decidi arriscar, mas para vocês perceberem o quanto eu percebia daquilo, fui lá e perguntei qual era a diferença entre um oficial e um praça, eu nem sabia isso. Quando disseram o oficial manda-nos praças, eu escolhi o curso de oficiais, foi por isso que fui para os fuzileiros. Para me encontrar um bocadinho, não há nada de, não era uma ambição, não era algo que esperava, que desejava, que estava planeado, foi por acaso.
Disseste Foi para por te acaso. encontrares um bocado. Sim. Isso vem da tua infância, ou seja, a tua infância impacta essa... Sim, claro que sim, claro que sim. Olha, eu posso dizer que nasci numa família muito humilde, vou dizer muito humilde, mas com umas condições diferentes do que era normal. Eu nunca conheci o meu pai biológico e posso dizer que a minha mãe chegou a ir à escola, eu isto ouvi dizer, porque eu dizia que tinha 3 pais, né? O que se passava lá em casa? Os 3 pais acabam por ser o meu avô e os meus 2 tios, que na altura me deram esse apoio, que mataram essa falha, essa lacunazinha. Mas quando eu digo encontrar, e confesso que tenho algumas frustrações, claro que sim, nasci com elas, mas lidei com elas e passei a minha vida toda a tentar também, foi nos fuzileiros que aprendi isso, a usar esta espécie de frustrações como combustível para atingir algo. E foi por aí, não sei se... Tu quando dizes, tu falas disto e aparenta uma leveza, mas provavelmente não deve ser leve, como é óbvio, né? Tu disseste aí uma coisa corrida no discurso, mas que fixa, não é? Toda a gente fixou de certeza, que é: eu não conheço o meu pai biológico. Sim. Quando tu pensas nessa frase, e tu também és pai, quando tu dizes eu não conheço o meu pai biológico, tipo, o que é que isso significa para ti? Olha, ou na o que altura... é que significou? Sim, na altura eu vou-te dizer que eu cresci a aprender com isso e nunca fiz essa pergunta, nunca houve necessidade de a fazer, nunca pensei ou debrucei muito sobre isso, porque lá está, quando nós não temos pai, também temos a oportunidade de o escolher. Podemos escolher os pais que nós queremos, certo? Eu aí apoiei-me no meu avô, nos meus tios, como referi. Mais tarde tive o meu pai, que é o meu padrasto, que já não está entre nós, deu-me 2 irmãos, mas entretanto colmatei eu as minhas falhas, lá está, usei eu, transformei isso no meu combustível, mas entretanto com a idade, se eu posso dizer, começo a pensar cada vez mais nisso, porque chegas àquela parte, eu estou-me a aproximar dos 40 e começo a perguntar: tens doenças degenerativas, antecedentes? Eu começo a pensar, Faço ideia, né? tenho ou não tenho? Nisso, sim, hoje em dia começa a mexer comigo. Mas, no entanto, também tenho tido, este ano especialmente, e tenho conhecido pessoas espetaculares, e uma delas tenho que fazer aqui menção, um abraço ao Alexandre Monteiro, que me disse e consciencializou que às vezes eu não faço esta pergunta, não é por mim, eu não me estou a proteger a mim, estou a proteger sim à minha mãe, tenho essa consciência. E hoje em dia, já não é um tema que me faça confusão, porque posso dizer, estou com a minha mulher há 18 anos, a Rita, acompanha-me há 18 anos e tivemos esta conversa 5, 6 vezes durante a relação, mas hoje em dia o tema já não me faz tanta confusão, tenho-me aberto um bocadinho mais também. Mas vou dizer que 5, 6 vezes em 18 anos sobre isto, poxa, é bem mais do que o melhor que podia ter sido. É sinal de que de alguma maneira tu também consegues criar espaço a ti mesmo para... Sim. Deixa-me dizer-te uma coisa, Miguel. Passam neste momento se calhar cerca de 10 minutos da nossa conversa. Eu tenho que dizer uma coisa que não é gratuita. Eu elogio fácil, mas eu elogio quando é verdadeiro. Lembro-me que nós estivemos num momento onde tivemos os 3 num evento passado, e nós tivemos um bocadinho à conversa, sim. em que falámos também do sítio onde crescemos e de onde éramos e tudo mais, e na altura tu explicaste-me o que é que tu fazias. E a mesma candura que tu tens na voz, a mesma tonalidade que tinhas, aliás, no momento, tu tens na aqui. Tu és uma pessoa muito bonita, mano. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer, mano. Eu vou dizer porque, tal como o Pedro, eu também é de lá chegar. Também ele está a crescer, tenho a comer mais. Mas cá está, tu apresentas. Eu também é de lá chegar. Tu apresentas virilidade. Nós, eu e o Pedro, não nos furtamos a falar sobre as nossas questões, tem todas a ver com os pais também, a maneira como crescemos. Tu encontras muitos Miguéis nas turmas que... Não, eu não encontro muitos Miguéis, mas aquilo que eu faço, ou que tento, é transformá-los em Miguéis. E digo isto porque eu conheço a mim melhor do que ninguém e sei que trabalho sempre o 1%. E tenho de dizer aqui o que é 1%. 1% para mim é fazer 1% daquilo que as pessoas não fazem. Eu tenho que dar 99% de mim, okay? Para dar aqui um espaço de melhoria sempre, todos os dias, 1%. Eu tenho uma escuta ativa de 99%, para quê? Para conseguir, quando falar 1%, ser assertivo. Não encontro muitos, porque eu tenho noção que faço parte e quero fazer parte de 1%. Eu sou aquele 1%, se calhar foi fazer missões ao Afeganistão, foi fazer missões à Somália, foi fazer missões a Sri Lanka, a Etiópia, a Egito, por aí. Porque faço questão de ser 1%. Não encontro muito, mas isso tem-me desenvolvido muito.
tenho desenvolvido aqui algumas skills que acho que podem ajudar muito a malta, e então aquilo que eu faço nas formações é agarrar aqueles que eu vejo que têm potencial e transformá-los num por cento, transformá-los em Miguel Delgado. E isso hoje, antes de chegar para aqui, tenho aqui um camarada, mandou-me mensagem e estava a correr às 6 da manhã e disse, mais uma vez, por causa de ti, estás a perceber? Estava a fazer 1%, qual de nós é que aqui foi correr às 6 da manhã? Ele. Eu não fui de certeza. Ele. Pronto, mas foi transformado, atenção, não estou a dizer que fui eu, mas foi o impacto, né? A transformação que ele teve do outro lado foi exatamente essa, e conseguiu-se lembrar de mim e dizer, estou aqui, vou fazer isto, que a seguir vou descer para a mina, trabalho na mina, e vou descer para a mina e só tenho esta hora. Estás a rir, já sabes quem é, claro que sim. Mas isto para dizer que a transformação acontece e acontece fora da nossa zona de conforto. E eu já estou confortável na vossa zona fora de conforto, por assim dizer, mas tento sempre puxar-vos e dar-vos esse 1% para que vocês todos os dias sejam 1% melhor. Mas não há muitos Miguéis Delgado por aí. Tento que haja. Acredito que seja uma coisa boa. Nesse teu crescimento enquanto jovem, há uma coisa muito interessante. Isto é uma opinião / questão. E fica para ti também. Ou seja, se faz sentido. Que é interessante porque tu dizes que, ok, eu não conheci o meu pai, mas eu tive 3 e pude escolher. Ou seja, tu tiveste na tua construção enquanto jovem, tiveste imagem masculina. Sim. Tiveste presença masculina. Sim. E isso faz diferença. Ou seja, uma pessoa que não tem pai e que é criado sem presença masculina, faz diferença tu poderes escolher e teres na mesma presença masculina? Olha, para mim fez toda. E vou-te dizer uma coisa. Desde cedo eu conheci o meu herói. E conheci o meu herói tem que fazer aqui também uma homenagem ao meu avô. E o meu avô assumiu, eu posso dizer que a minha família tem, lá está, umas raízes, são todos moçambicanos, eu sou o primeiro português, o meu avô era também português neste sentido, neste caso. Mas para dizer que o meu avô, dizem-me que só chorou 2 vezes, foi quando a mãe dele morreu e foi quando soube que a minha mãe estava grávida. E era, né, aquilo era, na altura não havia os divórcios, era um bocadinho desprestigiante, né, a família. Mas entretanto, desde que eu nasci, o meu avô não me falhou. E foi uma pessoa que era caçadora em África, trabalhou para o exército e depois deixou de trabalhar, nunca ninguém soube muito bem o que é que ele fazia. Entretanto, contava muitas histórias, e quando eu digo histórias, aquelas que nós, isso é mentira. Mas aquela pessoa, que para mim é o meu pai, o meu pilar, o meu herói, eu vou-vos contar aqui que estávamos a sair de uma ribeira, uma praia fluvial, ali na zona de Vila de Rei, ali no meio de Portugal, e aquilo fazia uma espécie de um espiral e estávamos cá em cima, ou seja, a queda era muito, muito grande e tínhamos um caminhão a bloquear-nos a estrada. E entretanto, o meu padrasto, que eu chamo meu pai, vou passar a chamar meu pai, quando buzina, o caminhão começa a descair. Estava destravado e eu lembro-me que era aquelas carrinhas das obras, 3 lugares, eu ia no meio, o meu avô aqui à direita, e de repente começa a correr e agarra o caminhão. A minha mãe atrás de mim a gritar, oh pai, porque pensava que ele se ia meter dentro do caminhão e tentar puxar um travão de mão, ia cair de certeza. E o velhote, vou-vos a dizer isto, o velhote começa a agarrar o caminhão, lembro-me de ver os pés a enterrarem-se, e parou a 1, 2 palmos do precipício. Vem alguém, branco, entra dentro do caminhão, puxa aquilo e vem. E o meu avô teve uma reação como se nada fosse. Normal, como se tivesse vindo das compras. Porque trazia as mãos todas trilhadas, estavam brancas, falta de circulação do sangue pela força que fez. E chegou à carrinha, limpou as mãos e disse, vamos embora. E começa a questionar aí se essas histórias todas que ele me tinha contado eram verdade ou não. Entretanto, vou para os fuzileiros, 2007, passam uns anos, já a mania que era oficial, que era operacional. Esse mesmo velhote, meu avô, decide, vamos nadar e estamos quase a atravessar, estamos a meio do Tejo. E eu já cheio de medo, volto para trás e ele continua. E estamos a falar de uma pessoa que foi, como eu disse aqui, o meu herói, teve uma figura paternal muito forte e a partir daí esse pilar masculino é aquilo que eu quero ser. E teve uma influência muito grande, Pedro, uma influência mesmo muito grande, ter uma presença masculina. Podia escolher, podia ter sido outra, mas aquela teve uma influência brutal. E acho que toda a criança precisa de um homem. Não descurando, eu também cresci no meio das mulheres, claro, a minha mãe, a minha avó, fundamentais, mas precisamos da masculinidade para ser algo. Faz parte, é a nossa natureza. É isso mesmo, concordamos em toda essa linha. É brutal aquilo que tu acabaste de dizer. Eu acho que está muito certo, não só da tua história, a ideia de escolhermos os nossos pais. Eu acho que realmente escolhemos, né? Enquanto filhos escolhemos os nossos pais.
Mesmo que sejamos espermatozoides a vir de um homem, não quer dizer que esse homem seja o nosso pai, é o nosso progenitor. Mas nós, ao crescermos, escolhemos os nossos pais. É engraçado que tu tenhas escolhido 3, tenhas essa figura do teu avô. E a pergunta que eu te faço é, essa mensagem que o teu avô te passa enquanto pai, que portanto tu escolhes aquela figura, aqueles limites, aquela reverência, aquela maneira de ser, uau, vou-me inspirar aqui. Isso permitiu-te, faz-me esta junção com a ideia do Tejo, de estás no Tejo e voltares para trás. Veres o teu avô permitiu-te ver os limites como algo a tentar esticar? Sim. Ou seja, aqui é o meu medo, mas eu inspiro-me no meu avô e puxa, as mãos brancas e... Claro que sim, sabes que sempre tentei apanhar o meu role model, sempre tentei ser como ele, sempre tentei fazer o melhor que ele. E era muito difícil, então quando nós somos crianças e não temos fisicamente a força para fazer, né, que um homem tem, aí ficas sempre aquém. E isso fez-me sempre treinar, fez-me sempre querer evoluir, eu tenho que fazer aquilo que ele faz. E nessa parte que eu te estou a dizer, porque posso dizer que começámos ali na famosa, nós chamamos Ponta do Mato, que é a Ponta dos Corvos, ali perto do Seixal, da Baía do Seixal, e realmente eu percebi que ele ia continuar, ele dava a volta, ele ia ao barreiro, ele atravessava aquilo tudo, porque estamos a falar, quando eu digo no meio do Tejo, o homem contava-me histórias, já tinha atravessado o Tejo. Mas eu duvidava, né, e duvidei até o momento que nadei com ele. Claro que chega ali, isso trouxe-me sempre ao limite, levou-me ao limite, que é o quê? Ver que dá mais, porque alguém me está a mostrar que é possível ir mais. Alguém te está a dizer, vamos correr uma maratona, e tu dizes, não tenho treino. Não tens treino, mas também já tentaste correr maratona. Mas quando vens comigo e eu corro a maratona e tu estás ao meu lado e dizes, fogo, é possível. E paras, não interessa, ao quilómetro 20, 30, não interessa. Mas tu sabes que faltava um bocadinho e viste a outra pessoa completar. Tu vais para casa, eu ia para casa e ia com alguma frustração, dizer, faltava-me aqueles quilómetros, faltava-me aquela parte do rio. E isso fez-me, ok, eu vou ter que lá voltar um dia, vou ter que fazer aquilo, vou ter que lá ir, vou ter que completar. Porque aquele meu role model, aquele homem, mostrou-me que é possível, abriu-me o caminho. E porque tu escolheste? Porque eu escolhi, claro que sim, porque eu escolhi. Podia ter escolhido tantos outros, mas teve que ser aquilo. E fez-me ser assim hoje. Fez o Miguel Delgado que está aqui à vossa frente. É interessante perceber que normalmente nós estamos à espera de ver um operacional, e que seja líder. Nós estamos habituados a ver uma pessoa cheia de si, com o ego que o ofusca, uma coisa que é fanfarrão, não é? Portanto, nós conhecemos vários, e tu sabes a minha história, já partilhámos muitas coisas e normalmente são fanfarrões, tipo, é o costume. E é interessante perceber, e eu tenho uma grande admiração por ti, porque tu falaste há pouco de tinhas o role model, procuravas o role model, mas eu cada vez que vejo alguém falar de ti, identifica-te a ti como um role model. Tu, para mim, és um role model em muitas coisas. E é interessante perceber que tu consegues manter essa tua humildade, essa tua doçura. Eu sei que tu és foda e que és um operacional à séria, mas tu mantens essa tua postura e tu sabes que o és, de qualquer das maneiras tu mantens-te assim tranquilo. E é interessante perceber, porque isto não é uma pergunta, portanto vais fazer tu agora alguma, era só uma partilha, que eu também gosto de partilhar coisas. Tu és um exemplo para muitas pessoas e os meus parabéns porque tu consegues manter essa humildade e, no entanto, tu continuas a progredir e és uma máquina no que fazes e deixa dar-te os parabéns porque tu consegues ser o role model de uma forma humilde, tranquila e meia. Obrigado. Mas esta última palavra que o Pedro diz cai-te mesmo bem. E pergunto se esta é uma palavra tipo proibida no mundo onde tu estás. Meigo. Um profissional como tu, um operacional como tu, no decorrer da sua ação, pode encontrar algo como ternura ou meiguice no que está a fazer, ou isso é completamente... Tipo, isso não são termos que se usam? Não, Fábio, eu transformava essa palavra, meigo, em algo mais humano. Eu digo-te humano, porque antes de sermos operacionais, aquilo que nós somos pessoas. Eu, como disse, cresci neste âmbito, neste meio, mas também tenho uma veia muito feminina, né? Eu referi a minha mãe, a minha avó, a minha tia e a minha mulher hoje em dia também. Mas isto para dizer que, primeiro, somos pessoas, depois somos operacionais. E eu posso dizer que vamos fazer uma missão, vamos ao Afeganistão. Eu acredito que o teu primeiro conflito vai ser a saudade. Vai ser questionar-te o que é que estás ali a fazer. Não vai ser, falhei 2 ou 3 munições, falhei 2 ou 3 disparos. Não, nós não andamos aos tiros todos os dias, mas todos os dias tu vais pensar em casa. Então tens de ter esta parte sensível, humana, meiga,
de conseguires tratar as pessoas. E é disso que se trata um líder, porque tu dás ordens, toda a gente dá ordens. Pedir para fazer, toda a gente pede para fazer. Mas compreenderes, conseguires inspirar e perceber qual é o que aquela pessoa precisa, qual é a sensibilidade dela naquele momento, essa humanização é que faz um bom líder, na minha perspectiva. Surgiu-me uma pergunta automática quando tu falas nas missões. Eu vou pôr a coisa aqui e é um bom debate. Claro. O Pedro sabe que eu tenho zero interesse ou potência para armas, sejam elas quais forem. Dizes tu. Se for ele a explicar, eu também não tinha. Eu disse, eu fui aos fuzileiros sem querer e descobri que trouxe ele. Até à data. Claro. Miguel, a pergunta que eu te vou fazer, responde se quiseres ou não. Claro. Tu já, porque eu acredito que tu não tiras, se não ficavas com ela, mas tu já interrompeste a vida de alguém? Não, nunca interrompi a vida de ninguém. Eu podia estar aqui agora a criar aqui um fantasma e a tal mística, não é necessário. Nós portugueses temos a sorte de não trabalhar na linha da frente. Eu, quando fui ao Afeganistão, fui mentor de 2 companhias, logística e segurança. Nós não somos americanos que estamos a tentar conquistar uma posição ou mantê-la. Nada disso. Eu nunca tive a disparar diretamente a uma pessoa e a minha principal preocupação enquanto líder é evitar que haja disparos, porque temos uma data de procedimentos que podemos realizar até ao disparo. E isso também é ser líder, que é o quê? Garantir que todos os step by steps, né, vão ser executados, é para evitar o disparo. Tem alguns ataques, eu refiro muito, por exemplo, a pirataria, combate à pirataria, porque é ali uma zona, tu estás no meio do mar, não há legislação, aquilo não é de ninguém, são águas internacionais, tu fazes ali o que quiseres. Mas, claro que agora há uma data de entidades a regular o que é que fazes e o que quiseres, entre aspas. Sim. Mas é muito fácil quando vês um barco que supostamente pode ser pirata, apontas e disparas e terminas ali o problema, tu continuas na embarcação. Mas existe vários procedimentos, como mostrares a arma, tentares comunicações, mudares o rumo da tua embarcação, aumentares o speed, começares a fazer uma espécie de manobras para criares mais malagueiro, o que nós chamamos na água, para ser mais difícil. Agora, isto para mim é liderança, é garantir que todos os passos são realizados até ao disparo. E sempre para evitar o disparo. Pois existem operadores que são o que nós chamamos os easy triggers. Porque eu recordo-me de ter uma pessoa que estava em posição, estava a apontar e estava a dizer posso, e eu estava-lhe a tocar no ombro, não, espera, não dispares. E eu tinha que estar ali a tocar-se, porque só dizer não, ele estava nervoso, ele queria, posso, ele estava à espera da minha ordem, assim, era certamente ali, interromperíamos, não eu diretamente, mas consegui interromper através da minha palavra a vida de alguém. E conseguimos fazer tudo para que não fosse preciso esse disparo. E não, fica aqui a minha resposta. Eu não sei se queria estar no teu lugar, ou seja, e passando para o Pedro, esta questão do líder, eu vou voltar à primeira, como é que podes ter, ou como é que surge esta dificuldade em expor-te? Porque tu és necessário, ou seja, tu tens que fazer isto, tu tens que te expor, e antes de te expores com o tap no ombro, tu de certeza que tens que inspirar as pessoas para acreditarem no teu tap no ombro, tipo, não, calma, por mais nervo que esteja ali, tipo, a tua voz tem que ser ouvida. Como é que... Olha, eu vou-te contar outra história que me ensinou uma lição que nós chamamos de lesson learned, uma lição muito, muito grande para mim. Eu assumi um compromisso e nunca tinha passado pela situação, e a primeira vez que eu assumo a liderança, fomos atacados. E quando estamos a ser atacados, claro, ali o capitão, o comandante, estava em pânico e veio-me perguntar. Eu também estava assustado, confesso, estava muito assustado. Mas eu tive a capacidade de dar um passinho atrás, respirar e dizer assim, calma, isto acontece todos os dias, isto é normal, isto vai passar. E quando eu digo isto, essa pessoa que estava em pânico acalma-se de uma forma que, ok, então vamos resolver isto. E era isto que eu precisava. Precisava que ele se acalmasse, que ele dissesse, ok, vamos resolver isto, em vez de me estar a gritar, e agora o que é que vamos fazer isto? Eles vão disparar. Calma. Isso para mim foi das maiores lessons learned, que é manter a calma, traz calma. A importância do desenvolvimento pessoal. Exatamente. Gestão das emoções. Conseguires conhecer a ti próprio, é o que eu digo. Criares uma zona de conforto fora da zona de conforto. E tu tens que estar confortável fora da zona de conforto. Como é que isso acontece quando te expões? Quando estás lá, quando aceitas o desafio.
Porque se eu nunca o tivesse aceito, como é que eu reagiria? Hoje estou-te a dizer como é que eu reagi. Sim. E daí, como eu estava a dizer, isto para mim foi uma lição aprendida. Então, mantenho sempre. Recentemente, estive no Iraque, tive algumas situações, me acordam às 2, 3 da manhã, a malta a correr de um lado para o outro, e o equipamento. E o que é que eu preciso? Calma. Preciso agarrar aqui alguém com calma. Dê um passinho atrás, calma. Vamos resolver isto. Ok, o que é que precisamos? Começamos a pôr as coisas no papel, começamos a delinear aqui as táticas, os nossos procedimentos, e eu começo a delegar. Fábio, vais tratar a nível do armamento, vai-me acordar estes, Pedro, faz isto. E, entretanto, com a nossa calma, cada um faz aquilo que tem a fazer e está resolvido. Arranjamos assim a resolução do problema. Nesses momentos todos que tu tiveste a tua vida, desde... Vamos pôr a vida inteira, não tem necessariamente que ser só a parte militar. Conheces alguém que tenha tido um ato de coragem sem primeiro ter tido medo? Não. Isso acho que é um ato de inconsciência mesmo e a ser... Não. Toda a gente tem medo e o medo faz parte. Nós, quando vamos, temos que ter a noção: o medo existe, nós temos medo, o medo vai estar presente. E aqui o Fábio disseste muito bem, né? A gestão de emoções, aqui o controle emocional, esta gestão é conseguires controlar a tua ansiedade, o teu stress, o teu medo e tirares o melhor de ti nisso. Mas isso acontece quando tu já vais consciente. Se não perdes um tempo a pensar, ok, eu vou levar o medo, quando chegares lá vais conhecer o medo. E o medo não dá 2 beijinhos na cara, o medo por norma dá 2 chapadas. Por isso é melhor fazeres uma amizade com o medo e dizes assim, ok, dá-me a mão, vamos os 2 juntos. E agarras a mão para ele não te dar a chapada com aquela mão, estás a perceber? Eu revejo muito nessa frase que estás a dizer, do fazeres, como é que acabaste de dizer? Amizade com o medo. Sim. Eu costumo dizer, eu sinto medo de muita coisa. E cá está, eu também tento não me deixar consumir pelo medo. Vou de frente, não sei se isso é fazer amizade, mas eu também quero estar junto disso, porque é para o medo não nos dominar. Eu tenho uma curiosidade que surge, cá está, da vossa amizade e de eu ver ao longo dos tempos, desde que vos vejo a interagir um com o outro, a maneira como há muita influência neste campo do armamento e da defesa pessoal junto do Pedro. Porque é o Pedro e a Polónia, ou seja, como é que um Pedro acaba na Polónia e qual é que é a importância da instrução que tu estás a passar. E depois gostava que o Pedro dissesse qual é a importância de um Miguel e dele ter ido à Polónia, porque acho que é interessante as pessoas também perceberem que o facto de haver armamento, o facto de haver esta densidade, não é? Porque vocês estão a simular cenários completamente, digo eu, instáveis. Como é que isso traz estabilidade? Então, olha, eu vou-te dizer já que conheci o Pedro... Não fujas, Pedro, depois. Não, vamos agarrá-lo. É isso mesmo, eu não, porque vamos agarrar o medo. Exato. Não, mas isto vou dizer que eu conheci o Pedro naquele evento, que referiste há bocadinho, e ele já sabia, já treinávamos no mesmo ginásio, conheci-o de vista do ginásio, não das redes sociais. Sou uma pessoa um bocadinho distraída neste sentido, mas o Pedro acolheu-me logo, disse, olha, vem para aqui. E a partir desse momento eu achei, está aqui a possibilidade de 1%. Okay, isto é 1%. Boa. Uma pessoa que faz isto tem ali qualquer coisa. Não precisava, eu podia tentar no meu cantinho, olhar para as palestras e ele acolheu-me, puxou-me para o canto dele. Entretanto, desenvolvemos aqui a nossa relação e fomos treinar. E eu percebi que o Pedro tinha ali umas inseguranças. Não lhe quer chamar recalcamentos, se isso é com ele é que o tem que assumir ou não, se o tem, se não tem. Mas eu percebi que ele tinha um potencial, mas não acreditava. E eu sabia que isto ia ser resolvido na Polónia. Eu sabia. Tanto que antes de irmos, e fizemos uns treinos, eu disse, tu não tens noção. Tu não sabes, vais perceber quando estamos lá. O potencial, o desbloquear, o estar ao lado de pessoas que são Special Forces, e está aí a prova, e ele já vai falar nisso, que é o quê? Eu agarrei no Pedro, ele quis ir, mas eu dei-lhe a mão no sentido, vamos juntos, e o Pedro esteve comigo aqueles dias, e o Pedro ao segundo dia, eu senti que estava com uma tensão no primeiro, porque estamos a falar armamento, estamos a falar, isto mata uma pessoa, só este movimento mata uma pessoa, é o suficiente. E estamos a falar manobras de contacto com munição na câmara, estamos a falar com pessoas que não conhecemos de lado nenhum, estamos a falar uma aventura num país diferente, por acaso estávamos éramos portugueses, foi uma turma de portugueses, mas o Pedro no primeiro dia com muita atenção, a treinar a seco, a fazer os movimentos. Segundo dia dispara, está feito. Terceiro dia, era o Pedro, e o Pedro estava ao lado, posso dizer, não há aqui problema, fuzileiros, estava ao lado de comandos, estava ao lado da OES, estava ao lado de GNRs, estão nas unidades especiais, e o Pedro estava na linha. E de repente o Pedro tem resultados tão bons e melhores que alguns deles. Todos saímos da zona de conforto, e é isso que eu respeito.
porque sair da zona de conforto para uma operação especial, para um homem de operações especiais, dar um disparo à frente de um civil, que também falha, também falhamos, eu também falho, isso também é expor-nos, é sair da nossa zona de conforto. E não, eu sou forças especiais, eu não vou mostrar os meus resultados. Não, metimos todos ali na linha e de repente os resultados estavam uniforme com o treino que ele teve, a capacidade que ele tem, porque ele tem natural skills. Natural skills nasce com ele, acabou. Pessoas que gostam de aprender línguas, outras gostam de tocar viola, piano, né? Tem algumas. Ele nasceu com natural skills e ele tinha aquilo bloqueado, desbloqueou ao segundo, terceiro dia. E agora é com ele. Não estava à espera, tu não brigar com isto. Estou curioso porque estão os dois um à frente do outro. Então. Não, é assim, isto foi, nós conhecemos exatamente assim como o Miguel está a dizer. E eu tenho uma forma empática de lidar com as pessoas e não é compaixão, porque não se tem que ter compaixão, mas faz-me confusão se uma pessoa me aborda com a educação, o carinho e a generosidade de me vir cumprimentar. Eu vejo que essa pessoa está sozinha. Se eu tenho ali amigos meus, tenho ali a minha mulher, mas porque é que esta pessoa tem que estar sozinha? Não faz sentido nenhum, vamos acolher família, não é? Não há problema nenhum, mais um também, qual é o stress? Cresce uma relação porque acho que há uma ligação e eu tenho um fascínio pelas pessoas que estão ligadas à parte militar e às operações especiais, mas nunca tinha conhecido alguém que fosse assim e humilde. Ou seja, nunca tinha conhecido alguém que fosse assim e que não se quisesse impor e que não quisesse ter mais um seguidor. E como já estava farto de ver esse tipo de pessoas, eu estava descreditado face àquilo que era a malta das operações especiais até conhecer o Miguel e percebi que, ok, posso ser amigo deste homem, falamos de coisas taco a taco porque são coisas que nós temos taco a taco, ele há de falar de outras coisas que sabe que eu não faço puta ideia, eu hei de dar input das minhas coisas e está-se bem, vamos crescer os dois. Surge a oportunidade de ir para a Polónia quando eu percebo que já tenho o número dele para há uns 2 anos. Eu já tinha tentado abordar a escola da Polónia e quando ele me dá o número, eu olho e tinha o número dele gravado no meu telefone. Uau. Quando vou à procura, ok, este era o tal instrutor português. Tinha que acontecer. Não há casos. Que é quando eu venho da Dinamarca de fazer o curso de combate médico, dizem-me, olha, vê a ESA, que é uma cena fixe, aparece lá o nome dele. Quando vou, ia com muitos receios, porque na realidade é o que ele diz, quer dizer, pode haver um fascínio pelas armas, mas tem que haver um respeito que aquilo mata pessoas, aquilo não está feito para fazer tiro ao alvo. Enganem-se, não é? Aquilo não é. Não estamos a falar de airsoft, não estamos a falar de paintball, não estamos a falar de chumbinhos, não. Aquilo é uma arma com um calibre de guerra que faz moça e nós vemos essa moça a acontecer. E a primeira moça que tu vês a acontecer é em ti, porque tu sentes que aquilo vai fazer algum estrago. Eu ia com esse receio, primeiro, porque lá está, tinha a malta, e tenho a malta das operações especiais cá em cima, e o meu problema, das minhas crenças limitadoras, era não querer incomodar ninguém, não quero ir estragar o treino a ninguém, não quero ir chatear ninguém, não quero estar-te a pôr a ti em xeque porque estás-me a levar pela mão e eu não quero que tu fiques envergonhado de eu estar ali. Então os meus primeiros dias foi ali um bocado. Quando tu estás a seco, se aquilo cai ou não cai é igual, aquilo, pronto, estás a fazer mal, entalas um dedo, entalas 2, cai o carregador, mas está a seco, tu sabes que ninguém vai, mas sabes que no dia a seguir vamos começar a mandar o chumbo para a frente. E o primeiro dia o tiro correu bastante mal. Eu olhei para o alvo, aquilo estava ali tudo marado e eu fiquei aquela espiral mesmo, poça, o que é que aconteceu? E ele chamou-me, não sei o quê, e falou-me nisso e está descansado que amanhã vamos mudar de arma e tu vais ter outro tipo de resultado. E a partir do momento em que eu percebi isto, isto é tangível para todas as faculdades da nossa vida, a partir do momento em que nós percebemos que não é a limitarmos, mas é a dar-nos a conhecer e a dar-nos a oportunidade de sair da zona de conforto. E como eu costumo sempre dizer, não é só sair da zona de conforto, é irmos à nossa zona de desconforto. E ali a minha zona de desconforto era, eu gosto muito disto, mas nunca fiz, e depois tenho aqui os cromos ao meu lado, eu não posso passar vergonhas. Quando tu passas essa fase e percebes, ok, isto até é normal, então tu tens outra noção que é, vou usufruir e desfrutar disto. Então foi das melhores experiências que eu tive, e graças ao Miguel, como é óbvio, tive das melhores experiências da minha vida porque, entenda-se, eu não fui para a Polónia para aprender a matar pessoas. Fui para a Polónia para ir trabalhar determinado tipo de skills e que são adaptáveis àquilo que é a minha profissão enquanto fisioterapeuta, aquilo que é a minha relação enquanto marido, enquanto pai, porque aquilo põe-te em perspectiva muita coisa. Porque eu acho que até as pessoas que têm aversão a armas, manuseando uma coisa daquelas e percebendo que têm domínio sobre aquilo, ao mesmo tempo que têm que ter muito respeito, porque ela também te castiga. Se tu não a puseres como deve ser, se não puseres como deve ser, ela morde. E tu tens ali, existe ali uma relação. Há uma relação com aquilo. E foi muito importante para mim, porque estar com uma pessoa, e aí está, quer dizer,
Nós estamos à frente de uma pessoa que é super humilde e estava numa carreira de tiro com 14 homens e ele a coordenar aquilo tudo tranquilo e não houve uma única situação, e não estou a dizer isto porque está nas câmaras, não houve uma única situação em que ele dissesse, porque tinha que dizer, isto é arriscado fazer isto, não sei o quê. Fizeste isto, está mal porque não sei o quê, não sei o que mais. Não. 14 homens. Completamente diferentes, malta daqui, malta daquela, militares, não militares, e ele conseguiu pegar neles e tirar o melhor de cada um. Ou seja, é um cuidador. E a parte mais interessante disto é que como é que tu consegues ter essa liderança toda, ter essa operacionalidade toda e ao mesmo tempo tu consegues aliar eu vou cuidar dos outros. Isso é aquilo que me fascina mais. Pá, antes de mais, obrigado pelas palavras. Mais uma vez, Pedro, foi espetacular. Foi tão bom para ti quanto foi para mim. Mas isto para dizer que já criaste outra zona de conforto. Porque se tu fores lá agora com o Fábio, é a zona de desconforto dele. Para ti, já não acredito que seja. Mas isto mais uma vez, aquilo que eu fui, quando olho para 14 pessoas, fui humano. Além de ser operacional, tático e, claro, ter sempre presente os procedimentos, aquilo que eu foi pensar, este gajo está naquilo que eu chamo a espiral de merda. Não queria dizer, mas é exatamente essa a espiral. Não, isto para dizer que tu começas a dizer, isto não é para mim. Exato, isto hoje não sai. Isto é um espaço seguro. Estás a ver. Mas pronto, é exatamente essa espiral de merda que começas a dizer, isto não é para mim, hoje já não está a sair, eu não estou a conseguir, começas a olhar para o outro é melhor que eu e começas a afundar. E eu tenho que ver das 14 pessoas quem é que está a entrar nas espirais e quem é que não. E então larga aquilo, vou buscar este e sai daí, bora, e trabalho um bocadinho neste drill. Entretanto, o outro já falhou, mas já está ali, eu agarro e bora lá. É ser humano, começa a ler um bocadinho de cada um dos 14, o que é que precisam, o que é que não precisam, o que é que estão ali, o que é que eles querem e não querem, e dou-lhes, claro, compreendo sempre os requisitos táticos e operacionais, e mais uma vez, nada é impossível, mas tens que acreditar, além de em ti, e acreditas em ti, tens que sair da zona de conforto, tens que te expor. Eu acredito muito, e escutando Pedro, acredito muito que o medo vence também com o conhecimento do desconhecido. Sim. Não é? Sim. Acredito muito. E pegando também aqui, é incrível ver, porque eu vou-te conhecendo, mas eu vou conhecendo cada vez melhor o Pedro. E sei o impacto que ele tem nas pessoas. E vou colar isto com uma pergunta que é, tu és naturalmente um líder. Mais uma vez, escutando este relato, 14 homens, diferentes forças especiais, diferentes motivações para ali estarem e terem que seguir uma voz de comando, tu és naturalmente um líder que indica o caminho, um líder que sabe o que está a fazer. O Pedro também é um líder e eu vi aqui agora algo que eu vou-te provocar, que eu também vejo que tu já aprendeste com ele. Que é, eu sei, conversas com o Pedro, o Miguel também tem ali os recalcamentos dele. O Miguel também tem ali as inseguranças dele. E tu fizeste aqui agora uma coisa, eu sei claramente, e é por isso que eu te digo, mano, tu tens que te fazer ouvir, porque tu ajudas mesmo as pessoas. Que é, e quando eu digo que o Pedro tem que se fazer ouvir, o Pedro faz-se ouvir. O que eu estou a dizer é que o Pedro naturalmente é uma pessoa que as pessoas podem e devem escutar, tendo essa possibilidade. Que é, acabaste de agradecer um elogio. Obrigado, mano. Acabaste de o agradecer. Sim. E eu sei que o Pedro tem feito aí Sim, tem, Fábio. Tem. Este ano eu tenho aprendido muito. Coisas, desculpa interromper, coisas que eu nem sequer tinha consciência. E o Pedro foi uma das pessoas que me tem ensinado mesmo muito. Aquelas coisas, crenças limitadoras, o agradecer por aquilo que eu tenho, o aceitar os elogios, que é aquilo que ele mais me dá na cabeça. Era isso que eu queria contextualizar, que é, tu és um líder que não sabe receber elogios. Porquê? Continua, Miguel. Epá, eu não preciso dos elogios. Eu, assim, não é os elogios que motivam, é sim o reconhecimento, e acaba por ser, e estar aqui ligado o reconhecimento com o elogio, claro. Mas, epá, nunca foi... Mas o elogio não é teu, o elogio é dele. E se tu não receberes, estás a mandar uma prenda dele fora. É verdade, é isto que ele me tem ensinado. Pá, lá está, eu tenho aprendido muito, mas mesmo muito, tenho tido cada vez mais esse tipo de consciência, mas é algo que confesso, porque eu nem nunca tinha reparado, como te estava a dizer, não tenho consciência, quando as pessoas me elogiam, ok, obrigado, mas ele tem-me feito levantar a cabeça e receber os elogios. Lá está, como tu disseste bem, as pessoas têm que o ouvir, porque ele tem uma componente de esta ajuda pessoal, esta ajuda de desenvolvimento pessoal, estas consciências, coisas que estão em ti e em mim, que eu não sabia, que eu não tinha e começo a ter, e esta dos elogios vai ser ultrapassada. Agora, como líder, eu faço as coisas para levar aos resultados, não é para metam mais uma vez aqui os holofotes, as câmaras em mim, fui eu consegui fazer isto. Não fui eu.
foi a minha equipa, foi a minha missão, foi as pessoas que estavam ao meu lado. Eu, nos fuzileiros, vou-te contar também outra, nos fuzileiros tive muito tempo a assumir uma companhia operacional. O meu comandante, eu era segundo comandante, e o meu comandante foi ao Afeganistão. Eu era oficial RC, regime de contrato, é o que nós chamamos o contratado, passado 6, 7 anos vamos embora, e entretanto estive lá sozinho e acabei por receber uma medalha, Cruz Naval, uma medalha com algum peso, alguma reputação, e no final lembro-me perfeitamente que, tenho que fazer algo, elogiaram, a medalha é um elogio, eu uso, ainda hoje uso, mas tive que juntar a equipa toda, a companhia toda, e estamos a falar cerca de 120 pessoas, porque foram elas que me deram aquilo, e eu fiz questão ali, de aceitar, claro, a medalha, o elogio, mas de lhes dizer aquilo também era deles. Porque se os sargentos, se os comandantes de pelotão, se os sargentos, se os chefes de equipa e se os restantes praças, eu não teria conseguido aquilo. Sabes? Agora, nunca trabalhei para a medalha. Eu trabalhei sempre para o bem-estar das pessoas e para cumprir a missão. Agora, o elogio foi sim um resultado, uma recompensa, né? É a consequência do bom trabalho. E hoje o Pedro tem-me ensinado a levantar a cabeça e a aceitá-los. Missão dada é missão cumprida? Sempre. A tua filha Diana é uma missão dada que será cumprida? Sem dúvida. A Diana vem mudar muitas das minhas perspectivas. Porque eu cada vez, e conto também muito isto aos operacionais, quando vamos ao terreno, quando estamos nas missões. A Diana, quando nasceu, eu cada vez que ia para uma missão, chegava ao aeroporto, parece-me faltar alguma coisa, sabe? Aquele sentimento de me esquecer das chaves de casa, do carro, do telemóvel, da carteira. E foi o sentimento que a Diana me veio trazer. Eu ia e desde que entrava no aeroporto não olhava mais para trás. Estava focado na missão, mindset, e volto daqui a uma semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses. Agora não. A Diana vem mudar isto tudo. E há bocadinho falamos nesta parte do pai, nesta sensibilidade que eu tenho. Eu quero que a Diana veja em mim tudo aquilo que eu sempre desejei ter. E faço questão de trabalhar para isso e para ter. Vai ser uma missão cumprida, de certeza. Cumprida e cumprida. Está a ser. Está a ser. Está a ser. Miguel, o que é que mata mais? A palavra ou a bala? A palavra. Porque a bala às vezes fere e podes ficar lá a cochear e a deitar sangue, ou até podes pôr o torniquete no braço, mas a palavra, como é que resolves isso? Já está absorvida, já está interiorizada, está aqui a fazer ricochetes na tua cabeça e não para. A munição, quando tem agarra algo, parou e ficou ali cravado, a palavra vai se entranhando, não se encrava, e está sempre a rodar aqui dentro da tua cabeça. A palavra mata muito mais. Respeitar as coisas como as armas, por exemplo, tu aprendeste a respeitar desde muito cedo. Posso fazer o paralelismo que é o mesmo respeito que tu tens pelas emoções e pelas pessoas? Sim, claro que sim, como estamos a dizer. As palavras me matam mais que as balas, e o respeito que tenho que ter pelas pessoas tem que ser ainda maior que eu tenho pelas armas. E as armas é uma ferramenta que me ajuda a cumprir uma missão, enquanto uma pessoa é uma pessoa que me ajuda a cumprir a missão. Não posso chamá-la de uma ferramenta porque é um ser humano. Tem tantas necessidades, sentimentos e emoções quanto eu. E a arma não. A arma eu pôs ali e fica frio e está a dormir, a outra pessoa não. Também precisa desta parte emocional humana. Mas respeito muito. Temos tantas perguntas, porque tu és uma pessoa, eu gosto de usar termos às vezes mas tu és uma pessoa deliciosa de se conversar, porque não só trazes histórias que nos ajudam a colocar nesses cenários e a ver as coisas do teu ponto de vista, ou tentar ver, como, a maneira como tu transmites as coisas. Eu tenho esta pergunta, nós somos inseridos, os blacks, os africanos, a ter algum afastamento daquilo que são as forças de segurança, por tudo e mais alguma coisa, não vale a pena estar aí por aí. O que eu quero perguntar é, se eu fosse um oficial de segurança, e tendo em conta tudo como a sociedade vê de um oficial de segurança, seja lá polícia, fuzileiro, o que for, tu tendo essa plateia, tu sendo um líder, tu querendo inspirar oficiais de segurança a passar melhores mensagens para a sociedade, para os cenários onde me encontrar, qual é que seria a lição, qual é que seria um ensinamento de Miguel Delgado e que tu possas mesmo assinar, é a minha palavra e vou metê-la lá fora e... Ok, olha, quanto isso recorre-me aqui, ou aparece-me aqui rapidamente a escuta ativa. Eu também venho do bairro, sou do Miratejo, eu também nasci e cresci no meio dos blacks e sei muitas das vezes que a malta, pelas emoções, quer falar, quer dizer, eu sou vítima, eu sou isto, eu passo isto. Escuta ativa, ouve primeiro porque às vezes não é bem assim, nós julgamos mais rápido do que o que pensamos.
E quando eu digo isto, a escuta ativa, no sentido de inspirar os líderes, eu disse há bocado 1%, houve 99%. Mas quando falares, o 1%, ser assertivo. E esse ser assertivo é dar soluções, mostra resultados e inspira. Isto é das coisas para mim mais importantes. Escuta ativa. Houve mais do que o que falas, porque todos nós nos achamos vítimas, todos nós achamos que sofremos mais que os outros, todos nós achamos que nós não conhecemos muito bem o outro lado. Vamos ouvir. Quando falamos, assertividade. Top. Meu, eu gosto muito de ti. Obrigado. Tu és daquelas pessoas que se devem conhecer. Eu tenho uma... E antes de passar para o Pedro, para fecharmos, eu tenho uma coisa com... Eu e o Pedro não nos escondemos no sentido de nós queremos palco, queremos visibilidade, porque aquilo que trazemos sabemos que é bom e sabemos que é bom ao ponto de colocar para desconstrução. Questionem-nos, perguntem-nos, comentem, porque vai trazer debate, vai trazer conversa. Então nós queremos essa responsabilidade. Acredito é que aquilo que nos difere é a forma como fazemos. Eu sou um bocadinho muito mais acanhado e também estou a aprender isto com o Pedro. Sou um bocadinho mais acanhado no sentido de me colocar lá para cima. Ou seja, na minha cabeça eu sou uma pessoa que eu gostava de querer ser conhecido. Se valer a pena, não quero ser conhecido para. E é essa energia que tu me dás. Tu és uma pessoa interessantíssima de conhecer e estou a falar para ti. Procura as redes do Miguel, vão aparecer aí no oráculo. Se és um oficial de segurança ou pretendes ter alguma noção de melhor contrição pessoal e gerir uma arma, então, como o Miguel disse, isto aqui mata mais do que... Procurem-no, porque tu és uma pessoa que vale a pena, Miguel. Tu és top, mas tens um sorriso bonito e tudo, meu. Obrigado. Boa, é isso mesmo, obrigado. Você já tem que levantar a cabeça. Top, Miguel, obrigado mesmo. Top. Foi fixe? Muito nice, man. Estou maravilhado com as pessoas que estou a conhecer através do Pedro. Obrigado. Olha, o que é que para ti é porque sim? Olha, se vocês os dois me dessem a missão mais difícil do mundo, se vocês os dois dissessem esta é aquela que te vai tirar literalmente da zona de conforto, eu aceitava. E sabem porquê que aceitava? Porque sim. Muito bom. Excelente resposta. Sim. Excelente resposta. Já está mais uma pessoa daquelas só porque sim e que provavelmente só vão encontrar se assistirem ao nosso programa. Mentira, vocês têm de certeza nos vossos círculos, basta sermos mais empáticos e conversar um bocadinho mais. Acho que sim. É isso mesmo. Malta, muito obrigado por terem assistido a este episódio. Miguel, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela tua vulnerabilidade, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela simplicidade com que falas, aliado a essas capacidades todas que estão aí. Portanto, eu reconheço-te essas tuas capacidades dentro daquilo que eu posso reconhecer. Quanto a vocês aí, acompanhem o nosso podcast, um podcast da GCI, e vão lá ao YouTube, vão lá ao Instagram, vão lá ao Spotify, interajam connosco, partilhem e garantidamente que os episódios vão continuar e vocês vão adorar cada vez mais cada episódio. Malta, até já. Até já, pessoal.